Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma semana aqui a gente na batalha, na luta contra todo e qualquer tipo de ação discriminatória, contra o fascismo, contra essa política nefasta que nós estamos infelizmente assistindo no Brasil, a alavancada da extrema-direita, contra o racismo, contra a educação de péssima qualidade. E por falar em educação, em menos de um ano e meio de governo federal, nós tivemos tecnicamente 3 ministros da educação, sendo que o último não chegou nem sequer a ocupar efetivamente a cadeira, porque ele alegou que tinha pós-doutorado, que foi negado, ele alegou que tinha doutorado, que foi negado, declarou que tinha feito mestrado e aí 75 da tese dele foi vista como plágio, ao menos foi noticiado em todas as emissoras, tanto em canal aberto quanto em canal fechado. Ele falou que tinha dado aula na FGV e a instituição disse que não havia registro dele como professor na entidade. E assim, depois de 5 dias que ele foi nomeado, ele mesmo teve a hombridade de pedir exoneração do cargo. Tudo isso mostra o quanto esse desgoverno se preocupa com a educação. Primeiro, nós tivemos um que nem sequer português falava. O segundo, com um pensamento fisiológico e racista, sabia falar português, mas não sabia escrever. E esse último apresentou um bocado de títulos ao qual nem sequer validade, ao menos é o que aparenta, não tem. Fazendo um outro comparativo, a gente pode ver a questão da saúde. Nós tivemos um primeiro-ministro que era uma pessoa mais técnica, que eu não concordava com todas as suas ações, mas estava na luta contra o Covid. E aí, porque estava aparecendo mais do que o presidente, foi convidado a sair. E assumiu outro que não levou nem sequer 30 dias. Agora nós temos um militar que está interino, mas responde pelo Ministério da Saúde, e que talvez entenda de saúde o mesmo que a população brasileira entende de política e economia. Tanto é que elegeu quem elegeu e continua elegendo erroneamente todos os deputados e senadores que estão envolvidos em corrupção até o último fio de cabelo. É como se a população brasileira, além de tivesse uma amnésia coletiva, tivesse síndrome de Estocolmo. Infelizmente, é uma triste e dolorosa realidade. E isso mostra o quanto ignorante a população é, tanto no que se diz respeito a questões educacionais, quanto que diz respeito a questões econômicas, financeiras e política. Tanto é que esse ano é ano de eleição e, buscando fazer média com seus prováveis eleitores, as principais capitais estão flexibilizando a quarentena. Eu entendo que ficar dentro de casa trancado é horrível. Eu entendo que ter a redução da carga horária trabalhada e redução salarial é péssimo, porque água e luz e as outras despesas também não vão ser reduzidas na mesma proporção e não serão. Mas descuidar da vida da forma que os ditos representantes públicos no Brasil está fazendo é algo que chega a ser aterrorizante, aberrante. É uma busca por um genocídio dentro do Brasil. O que a ditadura militar não conseguiu matar, certamente esses prefeitos e esse governo da República Federativa do Brasil vai conseguir. E, infelizmente, com conivência, em boa parte da justiça,
e também por escolha da população brasileira. Isso prova que educação e saúde no Brasil, como sempre, é produto de quinta categoria, tratado como artigo de luxo para uns e negligenciado para a sua maioria. Hoje nós temos no Brasil 62.304 mortes e 1.508.991 casos confirmados de Covid. Todos os especialistas que estão trabalhando diretamente no combate à Covid, Miguel Nicoleles, que é o responsável pelo Consórcio Nordeste no que diz respeito à saúde, ao combate à Covid-19, o diretor técnico do Hospital Emílio Rivas e muitos outros, dizem que os casos de Covid no Brasil são no mínimo de 8 a 10 vezes maior, porque infelizmente a gente testa muito pouco. Nós testamos 12,46 a cada grupo de 1.000, que é isso infimamente irrisório. Para vocês terem ideia, a gente só fica atrás do Irã. Mas tem muita gente que acha que a abordagem do Ministério da Saúde do governo federal é o correto. Se fosse correto, a gente não teria mais de 60 mil mortes, apesar de que o presidente disse que poderia morrer umas 30 mil. O Roberto Justo disse que poderia morrer uns 5 mil, e teve alguns que compartilharam da mesma insanidade dele. Então, para o Roberto Justo, já matamos 12 vezes mais, e para o presidente já chegamos ao dobro. Mas tem muita gente aplaudindo ou fazendo de conta que nada está acontecendo. E a gente percebe, então, o grau de ignorância que nós temos dentro do nosso país. E isso em todos os aspectos. Rio de Janeiro e São Paulo, com flexibilização praticamente quase total. Ontem no Rio de Janeiro eu recebi algumas imagens onde os bares da Zona Sul estavam literalmente lotados, muita gente sem máscara, e tudo indica que o prefeito do Rio, ele quer simplesmente aumentar o número de mortos na cidade. Ele alega que a doença no Rio está sob controle, não sei aonde. A mesma coisa alega o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Só para vocês terem ideia, São Paulo, que é vizinho do Rio de Janeiro, somente ontem, entre capital e interior, teve mais de 12 mil casos de Covid em um único dia. E o que demonstra, para quem consegue ler nas entrelinhas, é que, infelizmente, essas pessoas não estão preocupadas com saúde pública, não estão preocupados em combater a Covid. Estão preocupados simplesmente com as eleições municipais, com os seus prováveis sucessores que eles pretendam indicar, ou com a sua reeleição. Não é com saúde pública, não é com geração de emprego e renda, não é com preservação de emprego. Isso é uma idiotice que muita gente está comprando como se fosse verdade, e infelizmente uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade. Seria bom se a educação no nosso país fosse tratada com seriedade e com respeito, para que a gente pudesse ter uma população crítica, uma população combativa no que diz respeito a esses desmandos, e que cobrasse, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário, um posicionamento claro com relação a esse pandemônio que a gente vive. Porque nós temos uma crise sanitária sem precedentes. Eu acho que ninguém da nossa geração pensou em viver isso. Nós temos uma crise política, apesar de que no momento nós temos um presidente paz e amor, que depois da prisão do Queiroz, ele parou de atacar as instituições, parou de se apresentar em manifestações onde pedia fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, o golpe militar. E aí a gente percebe quanto a prisão do Queiroz tem peso na estrutura desse governo. Eu só gostaria que a justiça ela fosse competente o suficiente, não como fizeram os desembargadores do Rio de Janeiro, que deram foro privilegiado ao senador da família do presidente, que rachadinha se tornou algo referente ao mandato. Não é mais crime, é algo referente ao mandato, então ele tem direito a foro privilegiado. E aí a gente vê os crimes
contra o patrimônio público, contra a gestão pública, contra esse país sendo prescritos, porque daqui a que isso venha a ser julgado, não tem mais graça. Quando chega a ser julgado, tem inúmeras instâncias para se recorrer, e quando se chega a uma decisão definitiva em cima do processo, o crime já prescreveu e o cara roubou muito dinheiro público e fica por isso mesmo, e ainda vai curtir com a nossa cara, vai curtir com os bens que ele tirar do Brasil para poder viver lá fora. Mas isso também é graças à ignorância da população brasileira, porque não gosta de política, ao menos diz que não gosta, mas palpita horrores nas redes sociais. Vão para a escola, a maioria, só para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, que é copiar e colar. E aí a gente tem, infelizmente, aqueles professores que são repetidores de informação, que brinca de ensinar e o cidadão brinca de aprender. E depois isso se reflete na vida dele social, econômica e profissional. Mas muitos só conseguem enxergar isso quando é tarde demais. Infelizmente não adianta chorar pelo leite derramado, porque ele não retorna para a vasilha. E graças à nossa ignorância educacional e política que nós vemos aí políticos como José Serra, que depois de muitos anos sendo investigado, foi finalmente denunciado pela Polícia Federal, ele e a filha, por lavagem de dinheiro. E não é só o José Serra, nós temos muitos outros. Se a gente parar para poder fazer um levantamento, desde quando começou a pandemia, a quantidade de governadores e prefeitos que tem metido a mão no dinheiro público é algo surpreendente. Não é que antes não tenha acontecido, sempre aconteceu. Mas agora, devido a não ter a necessidade de licitação, pelo fato de estarmos vivendo uma calamidade pública, então cada um está fazendo a farra do dinheiro público. O pior é que nem sempre, na maioria das vezes, esse dinheiro não volta para os cofres públicos. E que nem sempre essas pessoas são punidas. Porque você prender um cara que roubou 12 milhões e depois você determinar que ele vá para uma prisão domiciliar num imóvel que custa 3, 4, 5, 10 milhões de reais, isso para mim não é prisão, isso é férias. Então, a gente, infelizmente, tem esse tipo de postura, tem esse tipo de comportamento no Brasil. A justiça brasileira, ela tem 2 pesos e 1 medida. Ela, para aqueles que não têm dito nome político ou social e que não moram em bairros nobres, ela é muito dura, ela é latente. Eu não vou cansar de dizer isso até que ela me prove o contrário. Mas para quem rouba milhões, bilhões, quem tem nome público, quem tem dinheiro para poder pagar bons advogados, quem mora em considerados bairros nobres, para esse a justiça é muito lenta, muito morosa. É uma mistura de lesma com tartaruga. Então, infelizmente, é isso que o país tem e vive. E isso não começou ontem nem hoje, como muita gente disse que a corrupção começou no governo do PT. Isso começou lá desde 1500. Só que como o povo brasileiro não gosta de história, e a história do nosso país é tão verdadeira quanto uma cédula de R$3, e quando aqueles que vão para a aula de história no ensino médio simplesmente faz de conta que lê, que compreende, que debate, que escuta, enquanto muitos professores faz de conta que ensina. E a gente vê o reflexo disso tudo, onde tem pessoas mal instruídas, ignorantes, até com a dita formação de nível superior, que isso hoje infelizmente não quer dizer nada, você continua reproduzindo um monte de ignorantes, porque as faculdades ela não prepara você para o debate social, para o retorno da sua formação para a sociedade. É a questão do egocentrismo, onde o mundo tem de girar no entorno do umbigo dessas pessoas, e essas pessoas terminam defendendo aí genocídio, terminam defendendo ditadura, terminam defendendo golpes institucionais e coisa do tipo. Eu espero que um dia a gente possa parar e discutir outras situações, não discutir o racismo, não discutir a violência contra a mulher, não discutir a homofobia. A gente possa, sim, discutir projetos educacionais que dão certo, onde coloca o Brasil na posição que ele merece, na posição de destaque internacional, que nós temos potencial para isso, nós temos uma das maiores e melhores biodiversidades do mundo, e infelizmente não é aproveitada. O que nós estamos vendo é o contrário,
Em plena pandemia, nós tivemos um aumento do desmatamento da Amazônia em quase 95% em algumas cidades, em 50% em outras cidades. E na reunião do dia 22 de abril, a pessoa que ocupa o cargo de ministro do Meio Ambiente disse que era hora de flexibilizar para poder passar a boiada. E graças a essa flexibilização para poder passar a boiada, como propôs o ministro do Meio Ambiente, e a invasão indiscriminada da Amazônia, nós temos visto aí a quantidade de indígenas que têm morrido pelo Covid-19. Hoje, segundo a FUNAI, são mais de 10 mil indígenas contaminados com a doença. E, biologicamente, eles têm menos resistência do que boa parte da população que mora e transita nos ditos grandes centros. Mas o que é que a gente pode fazer? Muito simples, buscar conhecimento, buscar informações pertinentes, questionar todas as informações, buscar as fontes que vão nos garantir a informação verdadeira, deixar de ser torcedores de partidos políticos e passar a ser eleitores, porque isso é fundamental. Cobrar das autoridades que a gente tenha educação e saúde de qualidade, como se foi cobrado durante a Copa, que nós queríamos estádios de escola padrão FIFA. Por que não cobrar ou continuar cobrando até hoje? Mas a gente tem uma memória muito curta. Infelizmente, esquecemos das coisas muito rápido e vemos o Brasil se tropeçar nas próprias pernas, porque não gostamos de ler, não gostamos de pensar, não gostamos de discutir. Política para muitos é torcer para partido, como se fosse time de futebol, não é identificação, não é debate, e continuamos assim elegendo péssimos representantes, péssimos candidatos e aumentando assim drasticamente a corrupção no Brasil e colocando o país como um dos mais corruptos do mundo. Tudo isso é reflexo da péssima qualidade da educação que gera todos esses problemas. Eu espero que a gente possa sobreviver a tudo isso. Chegamos já no segundo semestre e que a gente não venha em pouco tempo viver aqui no Brasil a realidade hoje que vive nos Estados Unidos. Mais de 100 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas contaminadas. Até porque os hospitais públicos, a sua maioria, estão em capacidade quase plena de atendimento e em algumas cidades a gente tem visto aí as pessoas morrendo na fila ou ficando até 30 dias esperando uma vaga de UTI, tendo de entrar na justiça para conseguir essas vagas. O problema é que não são vagas só para a Covid, são outras doenças que infelizmente faz parte do nosso país, faz parte da humanidade. Agora mesmo nós temos uma crise muito grande, além do Covid-19, de Zika, chikungunya e dengue, onde os casos já passaram de mais de 780% em algumas cidades, e os agentes de endemia, boa parte, estão sem poder ir para as ruas para poder fazer o combate ao mosquito, a Aedes aegypti, porque muitos estão em idade já um pouco avançada, fazem parte do grupo de risco e por orientação não se pode no momento adentrar a casa das pessoas. Então, quando as pessoas não morrem de Covid-19 no Brasil, morre de bala perdida, morre de Zika, morre de dengue, morre de chikungunya. Infelizmente, esse é o país que infelizmente nós temos.